Fala, caipirada, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sagran Carvalho, falo aqui diretamente dessa maravilha da natureza que é a Chapada dos Veadeiros, aqui direto do Brasil profundo, na capital da Chapada, Cavalcante, no norte de Goiás. Pensa num lugar bonito, aqui é, cara. Vem pra Chapada. Caipirada, seguinte, vamos falar um pouquinho de história hoje? História do Brasil. Tem dois vídeos, né? Se eu não me engano, que eu não falo muito da nossa história. E queria voltar a esse tema, principalmente nesse ano eleitoral. A gente se pega muito na eleição para os cargos majoritários, né? Principalmente os do executivo, governador, prefeito, presidente, e a gente acaba dando menos valor aos cargos do legislativo. E como temos visto aí nos últimos, aliás, nos últimos não, praticamente desde a redemocratização brasileira, nas eleições de 89, no que tange a Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, uma quase unanimidade geral de que todos ali não agradam à sociedade. Mas o fato é que eles foram eleitos, sim, entendeu? De uma maneira ou de outra, sempre dentro do rito das leis, ainda que elas não sejam moralmente as melhores, legalmente tudo ok. Então, eu resolvi fazer um apanhado, uma pesquisa aqui e contar para vocês como foram, como funcionou, na verdade, funcionou e funciona o sistema eleitoral brasileiro para esses cargos, deputados, vereadores, desde o Império até hoje. Algumas coisas vão surpreender vocês, mas segura aí, acompanha, se inscreve no canal, dá o joinha, curte, comenta, compartilha, porque lá vem uma história, e história das boas. Chega a ser, em alguns momentos, até cômica. Aguenta aí, galera. Já, já. As discussões sobre a reforma do sistema eleitoral brasileiro não podem prescindir de reflexão rigorosa a respeito do modelo proporcional atualmente em vigor. Esse vídeo busca contribuir para essa reflexão com informações sobre sua criação em meados do século XX e sobre o funcionamento desde então. Os anos que vão de 1930 a 1945, a ditadura de Vargas, do ditador fofinho, testemunharam a principal ruptura nos procedimentos de eleição de parlamentares na história do Brasil. Até 1930, as eleições eram guiadas pelo princípio majoritário e tinham os candidatos individuais como os agentes formalmente mais relevantes do processo eleitoral, enquanto, a partir de 1945, elas passaram a ser guiadas pelo princípio proporcional, tendo por principais agentes formais os partidos políticos. Antes de passar a descrever os passos com que se chegou de uma situação a outra, vale a pena indicar contra que experiência anterior o sistema proporcional se alçou e apontar o seu embrião em debates iniciados ainda no Parlamento Imperial. Vamos lá então, né? Antecedentes. Entre a eleição de nossa primeira Assembleia Constituinte em 1823 e a ruptura institucional de 1930,
As eleições dos deputados brasileiros foram sempre guiadas pelo princípio majoritário. As maneiras de concretizá-lo, no entanto, foram muitas. Houve períodos em que as circunscrições eram as províncias ou estados, e períodos em que as províncias ou estados foram divididas em circunscrições de menor extensão. Houve períodos em que vários parlamentares eram eleitos na mesma circunscrição e períodos em que cada circunscrição elegia apenas um representante. Mas sempre o sistema se articulava ao redor do princípio majoritário, como, aliás, acontecia em toda parte do mundo ocidental, até quase o final do século XIX. A configuração formal do sistema eleitoral, favorável às maiorias, contribuiu para o fenômeno das câmaras unânimes, característico de boa parte de nossa história parlamentar, embora ele deva ser atribuído também, e muito, ao controle exercido pelo grupo político que chefiasse o governo central, sobre a magistratura e os chefes de polícia, com seus delegados e subdelegados, e sobre outros instrumentos usados para assegurar vitórias eleitorais acachapantes. No segundo reinado, após a concentração de poderes ocorridas no início da década de 1840, o partido governante, em mais da metade das eleições para a Câmara dos Deputados, obteve no mínimo 80% das cadeiras, chegando, em alguns casos, a 100%. Na Primeira República, após a consolidação da política dos governadores, política do café com leite, Minas Gerais e São Paulo, a situação não foi substancialmente distinta. Era natural, portanto, que os políticos preocupados com a formação de um regime representativo minimamente consistente se voltassem, tanto sobre a monarquia como na Primeira República, para a construção de fórmulas eleitorais que assegurassem a presença das minorias nas câmaras. Sirva de exemplo a Lei nº 1269, de 15 de novembro de 1904, a chamada Lei Rosa e Silva, que estabeleceu os traços básicos do sistema eleitoral em vigor desde sua promulgação até 1930. Eleição em circunscrições plurinominais, cerca de 5 representantes eleitos por circunscrição, com os eleitores podendo votar em tantos nomes quanto fossem os lugares a preencher, menos um, para que os eleitores da maioria não pudessem ocupar com seus candidatos todas as vagas disponíveis. E com cada eleitor podendo dar mais de um voto ao mesmo candidato, para que os eleitores da minoria pudessem concentrar seus votos em poucos candidatos, garantindo a eleição de algum ou alguns deles. Brasil, né? Sistemas criados aqui, só aqui, jabuticabas. Artifícios como esse, aliás, raramente produziram os efeitos desejados. Já na década de 1860, o romancista e político José de Alencar começou a defender a adoção da representação proporcional, cujos traços mal começavam a ser desenhados no cenário internacional, como melhor solução para as deficiências do regime representativo brasileiro, desde, é claro, que o novo sistema viesse acompanhado de medidas para apuração fidedigna dos votos. Em artigos e livros de extraordinária qualidade técnica e, naturalmente, muito bem redigidos, José de Alencar explicou e defendeu os princípios básicos do sistema eleitoral proporcional. Nas primeiras décadas republicanas, o título de maior defensor do sistema eleitoral proporcional passou para as mãos de Joaquim Francisco de Assis Brasil. Em livros também de grande qualidade, o político gaúcho não apenas defendeu a representação nas câmaras legislativas de todos os setores socialmente relevantes, como trabalhou incessantemente na elaboração de modelos eleitorais que assegurassem que essa representação tivesse lugar na proporção dos votos obtidos por cada fração política. Esses esforços culminaram na redação do Código Eleitoral de 1932, com que se iniciou a implantação do sistema eleitoral proporcional em nosso país. A transição, de 1930 a 1945.
O movimento insurrecional golpe, que levou à extinção da Velha República em outubro de 1930, trazia a proposta de implantação de um regime efetivamente representativo entre suas principais bandeiras de agitação e mobilização. Tanto é assim que, já em dezembro de 1930, o governo provisório, chefiado por Getúlio Vargas, o ditador fofinho, criou uma subcomissão legislativa composta pelo próprio Assis Brasil, por João Crisóstomo da Rocha Cabral e por Mário Pinto Serva, para propor uma reforma da lei e do processo eleitoral. Os membros da subcomissão estipularam alguns princípios que dirigiriam seus trabalhos, entre os quais cabe destacar dois, de amplas consequências. A representação dos órgãos coletivos de natureza política é automática, integralmente ou tanto quanto possível proporcional. E toda matéria de qualificação de eleitores, instrução e decisão de contendas eleitorais será sujeita à jurisdição de juízes e tribunais especiais, com as garantias inerentes ao Poder Judiciário. Ou seja, surgia a ideia do Tribunal Eleitoral, do TSE no caso, hoje, do TSE. O resultado dos trabalhos da subcomissão, a que se juntou a contribuição de uma comissão revisora, foi o decreto número 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, ou Código Eleitoral. No que diz respeito à implantação do sistema proporcional, foi adotada com poucas inovações a proposta presente em livros de Assis Brasil, chamada de processo de 2 turnos simultâneos, o que, para quem está acostumado com a terminologia atual, mais atrapalha do que ajuda a compreensão do sistema. Aparentemente, os 2 turnos são considerados simultâneos, porque o registro de candidatos em listas permite uma distribuição proporcional de parte dos lugares, com recurso ao cálculo do quociente eleitoral e do quociente partidário, enquanto o voto em indivíduos, inclusive em candidatos avulsos, permite a distribuição dos lugares sobrantes pelo critério majoritário, das maiores votações individuais. Cada uma das distribuições corresponderia a um turno. O próprio Rocha Cabral informava, em 1934, que ainda se discute um meio de modificar-se um pouco o magnífico sistema sem prejudicar-lhe a pureza, muito facilitando a apuração dos pleitos. 2 pontos merecem ser destacados para que fique claro que se tratava efetivamente da introdução de um sistema proporcional nas eleições brasileiras, ainda que não em estado puro. O primeiro ponto é que a legislação passou a referir-se explicitamente aos partidos políticos como agentes do processo eleitoral. Cabia aos partidos e alianças de partidos, coligações, registrar as listas de seus candidatos na Justiça Eleitoral. Não era, no entanto, uma prerrogativa exclusiva, pois listas podiam ser registradas por grupos de 100 eleitores e candidatos avulsos eram admitidos. O segundo ponto é a introdução do quociente eleitoral e do quociente partidário na legislação, definidos basicamente da mesma maneira que o são hoje. Com isso, ficou estabelecido quantos votos uma lista de candidaturas deve receber para ocupar um lugar na Casa Legislativa, consagrando um mecanismo fundamental para a garantia da proporcionalidade entre votos e lugares. Além das eleições para a Assembleia Constituinte, realizadas em maio de 1933, as eleições de outubro de 1964 para a Câmara dos Deputados e para as Assembleias Constituintes Estaduais foram feitas de acordo com o Código Eleitoral de 1932. A nova fórmula eleitoral combinou-se com o aumento significativo do controle de fidedignidade do voto para garantir a realização de eleições inusitadamente corretas do ponto de vista formal e para a eleição de candidatos representantes de várias correntes de opinião. Ademais, o aumento do número de votantes entre o primeiro e o segundo pleito indica que pode ter começado ali o processo de ampliação contínua do número de eleitores no Brasil, em termos absolutos e como proporção da população, processo em curso ao longo de todo o restante do século XX.
A aplicação do sistema eleitoral proporcional ficou, no entanto, suspensa, junto com as eleições, desde a implantação da ditadura do Estado Novo em 1937, até a sua queda em 1945, quando foi eleito o parlamento a que a Lei Constitucional número 13, de 12 de novembro, concedeu poderes constituintes. O sistema proporcional voltou então à tona no formato que logo se consolidaria e que ainda perdura, mesmo tendo sofrido percalços ao longo do caminho. As eleições parlamentares de 2 de dezembro de 1945 foram realizadas sob as regras do Decreto-Lei 7.586, de 28 de maio de 1945, editado ainda sob a presidência de Getúlio Vargas. A nova legislação se situava no âmbito da influência que tinha sido criada em 1932, mas levava até o fim algumas das ideias que naquela apareciam apenas embrionariamente, ao mesmo tempo que tornava mais clara a redação de muitos dispositivos, inclusive daqueles referentes à representação proporcional. No que toca ao sistema eleitoral, talvez o elemento mais importante do decreto-lei se encontrasse na centralidade ainda maior adquirida pelos partidos políticos. Assim, apenas partidos políticos e alianças de partidos poderiam apresentar candidatos nas eleições realizadas no país. Desapareceram, pois, as candidaturas avulsas e as listas apresentadas por grupos de eleitores. Os partidos, ademais, não poderiam ser de caráter local, mas apenas agremiações de âmbito nacional. Por fim, embora se mantivesse a possibilidade de votação em candidaturas individuais, todos os votos se tornaram inequivocamente votos em partidos, pois sua primeira função seria agora a de compor a votação do partido para efeitos de definição dos lugares que lhe caberiam entre os disputados na circunscrição. Somente em um segundo momento, o voto individual teria relevância para a determinação de que candidatos apresentados pelo partido ocupariam as vagas previamente definidas, reservadas à agremiação. Ou seja, as listas dos partidos têm a votação, estão definidas. Os partidos recebem os votos, atingem o coeficiente, tem tantas vagas. Aí da lista dos partidos serão retirados os candidatos eleitos para aquelas vagas destinadas àqueles partidos, após a eleição. A centralidade adquirida pelos partidos políticos constituiu um momento importante no processo de consolidação da representação proporcional. Ela se legitima, afinal, por assegurar a proporcionalidade entre os votos obtidos por partidos e coligações de partidos e os lugares que eles ocupam nas casas legislativas, aquilo que eu acabei de falar. No entanto, ainda não foi em 1945 que o princípio proporcional se aplicou integralmente. Ele ficou em falta exatamente no mesmo ponto em que claudicava na legislação de 1932. O da distribuição dos lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários, ou distribuição das sobras e restos. É certo que em 1945 se deu maior peso aos partidos, pois a regra mandou que o mais votado deles ficasse com a totalidade dos lugares sobrantes, após a aplicação dos quocientes partidários. Enquanto pela regra de 32, os lugares sobrantes seriam distribuídos em função das votações individualmente obtidas pelos candidatos. Mesmo assim, contudo, não havia qualquer preocupação com a proporcionalidade. Ao contrário, valia o princípio intrinsecamente majoritário de que o partido vencedor leva tudo. No caso, todas as sobras. O Código Eleitoral de 1950, Lei número 1164, de 24 de julho, veio suprir essa deficiência, estabelecendo um critério proporcional também para a distribuição das sobras. Adotou-se o método das maiores médias. Os partidos disputam cada lugar sobrante, mostrando quantos votos teriam, em média, por cadeira ocupada, caso viesse a ocupar mais uma além das que já possuem. Aquele que apresentar a maior média de votos fica com o lugar. Trata-se certamente de um cálculo de proporcionalidade, entre outros possíveis,
Com ele, o sistema se tornou quase totalmente proporcional, subsistindo como resquício de desproporcionalidade a regra até hoje vigente de que os partidos ou coligações de partidos que não alcancem o quociente eleitoral não participem sequer da distribuição das sobras. Do ponto de vista das regras de distribuição dos lugares nas casas legislativas, a legislação consolidada em 1950 é fundamentalmente aquela que subsiste até hoje. As circunstâncias em que ela vem sendo aplicada mudaram, no entanto, constantemente, às vezes de maneira profunda. Vamos lá, de 1945 a 2013. 3 sistemas partidários distintos. As alterações mais profundas das circunstâncias em que o sistema eleitoral proporcional tem vigorado entre nós não resultaram da evolução interna e espontânea da esfera política eleitoral, mas de intervenções externas, autoritárias. Assim, o sistema partidário em desenvolvimento de 45 a 64 foi extinto em 1965 e substituído por um sistema bipartidário imposto que, por sua vez, foi extinto em 1979, dando início à articulação de um novo sistema pluripartidário. Essa descontinuidade, péssima para o desenvolvimento do sistema eleitoral, nos permite perceber com toda clareza, pela comparação entre os 3 sucessivos sistemas partidários, como os efeitos das regras eleitorais não dependem apenas delas mesmas, mas resultam em boa medida de influências que vêm da realidade circundante. O sistema eleitoral que funcionou entre 66 e 79 dificilmente poderia ser comparado com aqueles que o antecederam e sucederam. A imposição do bipartidarismo mudava-lhe de tal maneira a feição que ele mal se mantinha como um sistema proporcional, aproximando-se em algumas de suas características centrais dos sistemas majoritários. A diversidade social e política do país não se podia refletir em distintos partidos, presentes nas casas legislativas, na proporção das votações que fossem capazes de obter do eleitorado. Só havia lugar, por definição, para 2, do que resultava, ademais, que o partido que ganhasse as eleições teria, necessariamente, maioria absoluta na circunscrição e, em última instância, na própria Câmara dos Deputados. Era um sistema que só poderia produzir maiorias inequívocas. Já a comparação entre as duas experiências de pluripartidarismo realizadas desde 45 a 64 e 1980 a 2014 é mais produtiva. Pois, embora as circunstâncias sejam, por certo, distintas, não há um fator externo claramente preponderante a impedir o funcionamento normal do sistema, como no período entre uma e outra. Resulta, por isso, ainda mais interessante que regras eleitorais praticamente idênticas tenham produzido sistemas partidários aparentemente tão diversos. O fenômeno abre campo extenso para pesquisa e reflexão. Vale a pena, mesmo assim, chamar a atenção de imediato para pelo menos um ponto. Ao longo do período que vai de 1945 a 64, os mesmos 3 maiores partidos ocuparam sempre em conjunto pelo menos 80% das vagas na Câmara dos Deputados. Já no período que vem desde as eleições de 82, o quadro partidário tem sido marcado por uma intensa fragmentação e por mudanças significativas nas posições relativas dos maiores partidos, que, aliás, nem sempre são os mesmos. 2 configurações partidárias bastante diferentes para regras eleitorais bastante similares. A reforma do atual sistema eleitoral, como qualquer reforma abrangente de um regime de representação política, seja no Brasil ou em outro país, enfrenta obstáculos relevantes, que não são os focos desse vídeo. Há um obstáculo, no entanto, que por resultado da própria estrutura do sistema, merece referência. Trata-se do fato de que nosso sistema eleitoral, até por combinar representação proporcional com voto em indivíduos, apresenta grande maleabilidade e, consequentemente, forte capacidade de resposta a diferentes situações e a diferentes demandas dos eleitores, dos partidos, dos candidatos ou do próprio momento histórico. Foi por isso que talvez as regras atualmente vigentes puderam conviver, como se viu, com sistemas partidários muito diferentes. A maleabilidade do sistema eleitoral se manifesta, por exemplo,
nas distintas estratégias que tanto os partidos como os eleitores podem seguir em suas decisões. Assim, um partido pode apostar na coesão programática e ideológica, apresentando apenas candidatos que estejam plenamente afinados com uma linha política bem definida, enquanto o outro partido pode apostar em uma postura mais flexível, que admita candidatos ligados a um leque mais amplo de linhas políticas. O eleitor, por sua vez, tanto pode votar tendo em conta principalmente a legenda, ainda que vote em um indivíduo, como pode privilegiar a confiança em um candidato individual implicitamente na escolha que ele fez da lista em que se apresenta aos eleitores. As duas estratégias, aliás, não são necessariamente conflitantes. Assim, os militantes mais afinados com o Partido Comunista e com o Partido dos Trabalhadores, tal como eles surgiam em 1945, desejavam certamente criar legendas fortes e se esforçaram nesse sentido, mas isso não impediu que as candidaturas de Luiz Carlos Prestes e de Getúlio Vargas fossem usadas como pontos de referência para que o eleitorado pudesse identificar com mais facilidade a linha política das novas legendas. Mais recentemente, as candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva em 86 e do Dr. Enéas Carneiro em 2002 fizeram parte da tática de implantação do PT e do PRONA. O êxito dos partidos dependeria, por certo, da existência de base social e de militância a sustentá-los, mas isso não invalida que a tática possa ter sido útil para os eleitores se localizarem politicamente. Da mesma maneira, o voto de legenda pode ser privilegiado por uma agremiação que, tendo apelo eleitoral em um determinado momento, não dispõe ainda de suficientes nomes conhecidos para neles basear prioritariamente sua campanha nas eleições proporcionais. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Partido Verde e sua candidatura à presidência da República, Marina Silva, em 2010. Assim também, em 1990, mais de 40% dos votos do PT foram dados à legenda. No caso do PRONA, esse percentual chegou em 1994 a 80%. A combinação de um sistema proporcional de listas com possibilidade de votação em indivíduos permite, ainda que as demandas normalmente respondidas pela prevalência do princípio proporcional e as demandas respondidas pela prevalência do princípio majoritário sejam simultaneamente atendidas, mesmo que parcialmente pelo sistema vigente no Brasil. Assim, tal como acontece com os sistemas proporcionais em geral, os eleitores simpáticos a programas e legendas ainda minoritários na sociedade frequentemente verão os partidos de sua opção representados nas casas legislativas. Ao mesmo tempo, uma proporção muito significativa dos eleitores, superior talvez à produzida na maior parte das eleições regidas por sistemas majoritários, encontrará na Casa Legislativa um parlamentar que recebeu individualmente seu voto, por mais da metade dos votos válidos dados nas eleições proporcionais brasileiras. Em algumas circunscrições, muito mais da metade. Vão para um candidato que será efetivamente eleito. Além disso, a experiência eleitoral brasileira recente mostra que, em sua esmagadora maioria, os deputados federais eleitos foram os candidatos mais votados na sua circunscrição. O tema da maleabilidade do sistema eleitoral proporcional brasileiro admite ainda maior detalhamento em várias direções. É notável, por exemplo, que alterações em pontos secundários de sua estrutura, como a permissão ou proibição das coligações eleitorais, podem produzir efeitos consideráveis. Mas o objetivo dessas considerações não é esgotar o tema ou sequer valorizar em abstrato a maleabilidade apontada. Trata-se apenas de chamar a atenção para uma das dificuldades de construir maioria, seja no Congresso Nacional, seja fora dele, para ultrapassar o sistema vigente. Como ele responde a demandas muito variadas, algumas inclusive que parecem contraditórias, sempre que uma pessoa é colocada frente a um modelo alternativo concreto, tende a valorizar aquelas características do modelo atual que se perderão com a sua substituição. E isso é o que causa medo. Entendeu? Mudanças no sistema eleitoral, porque basicamente todos eles dependem do atual sistema eleitoral, né? É isso.
Então é isso, galera. Eu espero que o vídeo tenha esclarecido para vocês o que é e o que foi e o que são as nossas eleições parlamentares. Então, fica aqui só a dica. Ainda que o nosso sistema não seja o melhor, lembre-se de atrelar o seu voto ao candidato que apoia aquele a quem você vai votar para os cargos do executivo. Não adianta você, de repente, votar em X se X apoia Y. Você vai criar um problema lá na frente e, através disso, o fisiologismo vai sobrevivendo firme, forte e belo, né? Belo entre aspas, nesse Brasil varonil, beleza? E só mais uma coisa, já passou da hora da sociedade, dos políticos olharem com carinho e de forma realmente abrangente e como eu diria, e até profissional para o voto distrital. Na minha opinião, o problema da no mínimo da representatividade dos legisladores em relação aos eleitores cresceria muito, entendeu? Acho que me expressei mal. O problema hoje é que nós não nos sentimos representados por aqueles que foram eleitos, tanto para a Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas ou Câmara Federal. Os caras estão lá, nós não lembramos, não conhecemos a grande maioria deles, não temos nenhuma afinidade com nenhum, basicamente, muito poucos. E quando você pensa que apenas em torno de 5%, por exemplo, na Câmara, dos deputados federais foram eleitos com votos próprios, sem necessitar de legenda para chegarem lá, mostra o quanto o problema da falta de representatividade parlamentar é crítico no Brasil. O parlamento, hoje, com a legislação atual, da maneira que ele é legal, mas ele não é moral, ele não representa, de fato, a sociedade. E com o voto distrital, seja lá quem for o vencedor em cada distrito, se é quem você torce ou não, ao menos a questão da representatividade da população daquele local vai estar assegurada. Você vai saber amanhã qualquer problema que aconteça na sua região que precise do apoio do seu parlamentar, você vai saber quem é e quem representa ele, seja na Assembleia, na Câmara de Vereadores ou até no Congresso Nacional. Então, estou falando isso para deixar claro que eu sou um cara que apoio o voto distrital. E nesse ponto eu sou até radical, nada de distrital misto, que é uma mistura do atual sistema proporcional com o sistema distrital. Não, distrital puro. Divida-se esse país. Nós temos o quê? Vamos pegar Brasília, por exemplo, a Câmara dos Deputados. Nós temos 513 deputados. Divida-se o Brasil em 513 grandes distritos, com números aproximados de eleitores, e deixa rolar. Cada distrito elegerá o seu representante dentro do Congresso. Eu garanto que, no mínimo, a questão da representatividade vai ser sanada. Então, é isso. No mais, galera, gostaram do vídeo? Se inscreve aqui no canal.
igual eu falo, dá o triplo C, curte, comenta, compartilha. E se não gostou, manda, compartilha também. Compartilha pros inimigos. Beleza? Galera, fui. Até mais. Amanhã estamos de volta. Abraço.